e chamar a nossa presidente da comissão aí para dar as boas-vindas. Professora Maria José. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar aqui a professora Miliane e o professor Eros, da Comissão Nacional de Educação do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Em nome deles, eu quero cumprimentar todas e todos que estão aqui hoje na retomada das nossas discussões. E já quero aqui parabenizar aqueles que ficam à frente, né, em nome da professora Miliane. E vamos começar agora, e sim, a gente vai ter uma sucessão de discussões, em alguns momentos mais focados em alguns grupos, como coordenadores de curso, como NDEs, mas em algum momento todo mundo junto. Então, enfim, nós vamos ter algumas boas discussões aqui, né, começando hoje, né, dia 9 de abril, e certamente vamos ter muita coisa boa ainda para discutir, focando sempre as DCNs. E a Comissão Nacional, ela vem trabalhando em algumas frentes. Nós fechamos um encontro com todas as regionais, todas as comissões de ensino das 5 regiões do nosso país. E dessas discussões, nós elegemos alguns temas para discutir junto ao Conselho Federal, e estamos finalizando os documentos que tratam desses temas, né, como a questão dos RTs, a questão da jornada dos hospitais universitários, né, a questão do curso de auxiliar de médico veterinário. Foram alguns temas que foram discutidos nessas reuniões com as regionais. Enfim, a acreditação também, nós estamos revisitando a resolução. Tem vários, todos esses documentos que envolvem esse sistema, nós já revisitamos e estamos agora finalizando, né, as propostas para o nosso conselho, nossa diretoria do CFMV, e em breve voltaremos com algumas novidades, né, para nós da academia. Então, eu quero, nesse momento, parabenizar mais uma vez a professora Miliane e toda a sua equipe, agradecer a presença de todas e todos, cumprimentar mais uma vez o professor Eros, na nossa comissão, a professora Miliane, e eu passo, então, a palavra para a professora Miliane, para ela dizer mais ou menos como vai ser a dinâmica dessa retomada por diante, né, do nosso fórum. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Agradecemos à professora Maria José por chegar aqui junto conosco nesse fórum, por ter abraçado essa iniciativa que nós começamos no ano passado, né, e estar junto ao Conselho Federal articulando para que esse fórum ganhe, né, a consistência, a estruturação que a gente imagina que vai ser boa, porque vai estreitar a nossa relação com o Conselho Federal, com a Comissão de Ensino. Então, agradeço muito a presença da professora Maria José, as palavras. Hoje nós conversamos um pouco sobre como fazer esses desdobramentos. Então, no que nós combinamos a próxima reunião, a professora Maria José vai estar conversando com os coordenadores de curso, né, no sentido de traçar algumas metas, algumas propostas para esse ano. E no final de maio a gente vai ter um outro fórum geral abrangente. Eu preciso agradecer a Universidade de Vassouras mais uma vez pela sala, né? A gente fica na preocupação de ter uma sala normal, licença normal, que é até 100 pessoas, e isso acabar restringindo a participação. Então, mais uma vez eu solicitei e gentilmente a universidade me cedeu uma sala empresarial que tira a preocupação de qualquer limite de espaço. E hoje também eu agradeço muito, né, porque esse fórum ele foi concebido por pessoas que discutiam temas, então ele sempre vai ser, esse fórum sempre vai ter esse objetivo, né, trazer temas que as pessoas se perguntam sobre eles, como aplicar, como discutir isso na minha prática, no meu exercício de docência em medicina veterinária, na coordenação, no NDE, que respostas, não temos todas, aliás, não temos quase nenhuma, mas temos muitas perguntas que nós compartilhamos aqui.
E hoje eu conto com a colaboração da professora Andréa Vieira para tratar de um tema que nós descobrimos que o que ele tem de relevante, ele tem de desconhecido, ou ainda de muito incipiente dentro da nossa formação. Então, vou falar um pouco do currículo da professora Andréa. A professora Andréa, ela tem conversado comigo aí sobre essa questão da inserção do bem-estar animal na formação em medicina veterinária. Ela possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, pela UEL, mestrado em ciência animal também pela UEL, e o doutorado em ciência animal pela Universidade da Colômbia Britânica. Ela foi professora da Universidade Positivo nas disciplinas de bem-estar animal, saúde pública e epidemiologia, gestora técnica do Centro de Pesquisa da Universidade Positivo, que é um centro de pesquisa multidisciplinar. Entre 2012 e 2015, foi líder do pacote de trabalho do projeto Animal Welfare Indicators. Esse projeto ele trabalha junto a outras 10 universidades do mundo no desenvolvimento da ciência do bem-estar animal. Tem N referências aqui que credenciam a professora Andréa para ser a pessoa que vai nos ajudar na condução dessa discussão de hoje. Então, nós ficamos assim, muito felizes. Eu fiquei extremamente grata quando eu conversei com a professora Andréa, quando eu busquei uma interlocução com ela e ela se dispôs a estar conosco aqui, trazendo esse tema. Mas antes de eu passar a palavra à professora Andréa, eu quero só apresentar uns dados para vocês, que foi um trabalho da Comissão de Ensino, da Comissão Nacional de Ensino, que está publicado na revista do Conselho. Professora Maria José, se eu estiver errada, me corrige, por favor. Acho que foi na edição de dezembro, novembro ou dezembro, acho que foi dezembro. É um trabalho que nós fizemos baseado no ENAD 2019, e eu queria, então, compartilhar rapidamente com vocês os dados desse trabalho, para mostrar por que a gente entende que é importante tratar a ciência do bem-estar animal dentro da formação do médico veterinário. Bom, esse foi o gráfico que foi construído no trabalho da comissão, mostrando a representação das diferentes áreas no ENAD de 2019. E aqui, então, nós temos a representação da área de bem-estar animal, junto, de uma forma bem equilibrada, como vocês podem ver, junto com tantas outras áreas que nós poderíamos dizer que são áreas mais tradicionais, mais conhecidas, da medicina veterinária. E aí eu trouxe aqui um gráfico, a tabela, perdão, nós organizamos então essa tabela, mostrando as questões com o percentual de acerto e o tema, área e subárea. E vocês veem que o bem-estar animal ele aparece em 4 questões. Dessas 4 questões, 3 estão muito bem pontuadas, e a gente também percebeu que essas 3 questões muito bem pontuadas, elas estão relacionadas a um conceito um pouco mais, digamos assim, senso comum, porque nessas 3 questões bem pontuadas, nós temos outros temas de fundo, como a medicina da conservação, a saúde pública e a avicultura, onde o tema bem-estar animal ele entra ali agregando valor, mas ele não é um tema, vamos dizer, prioritário. Na questão número 27, que é uma questão que envolve bioterismo, experimentação animal e bem-estar animal, nós já percebemos que o índice de acerto caiu muito. Eu botei aqui mais destacadinho, talvez a tabela maior ficasse difícil de enxergar, então aqui uma tabela mais destacada mostrando esses percentuais, o acerto nas questões onde o bem-estar entrava junto com outros conceitos mais tradicionais, e o acerto o percentual de acerto bem inferior nas questões onde, digamos, existem áreas emergentes da medicina veterinária associadas, como o bioterismo, a experimentação e o bem-estar animal. Bom, por que essa apresentação rápida, antes da professora Andréa entrar de fato aí com a fala dela?
Porque o que nós conseguimos perceber, né, o que nós conseguimos depreender nas nossas conversas e também na análise que temos feito, é que nós hoje transitamos dentro da medicina veterinária algumas zonas límbicas, algumas áreas nebulosas, áreas e que nós andamos por elas, mas nós não temos realmente domínio, qualificação técnica suficiente para formar profissionais nessas áreas. Então, eu imagino que que essa não seja uma sensação isolada minha ou da professora Andréia, mas que todos nós que estamos hoje no exercício da docência temos algumas questões envolvendo essas áreas. E aí, eu até conversando com a professora Andréia, eu trouxe uma outra área que eu imagino que em algum momento a gente vai discutir também, que é uma área que a gente acaba militando muito mais quando a gente está à frente da gestão, que é a área de medicina do coletivo. Né? Todo mundo fala alguma coisa, todo mundo tem uma ideia sobre, mas dificilmente as pessoas se apropriam mesmo da medicina do coletivo. Então, o grande desafio desse fórum hoje é nós sairmos daqui com algumas diretrizes, alguns nortes, para que, junto com a professora Andréia e a expertise, a formação dela, nós consigamos aprofundar uma estratégia para discussão do bem-estar animal dentro das nossas matrizes curriculares. Então, eu espero que essa fala introdutória gere em vocês a sensação que eu tenho quando eu, né, um desafio que eu gostaria que a gente vencesse, porque eu acho que se a gente vencer esse desafio, nós vamos nos qualificar mais, nós vamos qualificar mais as nossas matrizes curriculares e nós vamos saber realmente formar um profissional médico veterinário mais do que sabendo ouvir falar sobre, mas sabendo trabalhar, utilizar, aplicar, qualificar a ciência do bem-estar animal. Professora Andréia, muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda na moderação aqui na apresentação no nosso fórum. A palavra é toda sua. Liliane, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada de estar falando com veterinários, né, sobre esse tema que eu me dedico desde 1997, né, quando eu comecei a realmente me interessar pelo tema. Né? E é um desafio, né, para a profissão do médico veterinário, então eu acho super pertinente, né, que a gente discuta isso, porque, né, é um tema que, no mundo inteiro, ele está sendo discutido, o currículo, né, da medicina veterinária e como incluir o bem-estar animal. Então, ninguém pode, né, não precisa se sentir acuado, sabe, meu Deus, eu não sei, né? É um processo, é uma ciência nova, né? Então, todo arcabouço do bem-estar animal ele está em construção, ele vai continuar em construção, tá? O que a gente precisa é se preparar, né, e ter as ferramentas necessárias para lidar com essa disciplina, né, que ela exige uma adaptação nossa contínua. Então, né, quem trabalha com bem-estar, ele nunca pode parar, né, porque qualquer interação com o animal, a gente vai ter que avaliar se aquele bem-estar dele está bem ou não, porque é uma demanda da sociedade. Então, eu agradeço novamente, vamos conversar. É super informal, conversei com a Miliane, né, Miliane? A ideia é que a gente conversar realmente, se conhecer, tá? Para que a gente, então, consiga construir, né, um processo aí que vai beneficiar todos que têm interesse em aprender mais sobre bem-estar, né? E também a se engajar, né? Que, assim, no futuro, quem quiser realmente, eu acho que vai ter trabalho também, né, Miliane? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a apresentação. Aqui no caso, gente, eu separei, né? Eu conversei com a Miliane e a gente definiu aqui uma forma de trabalho que vai, então, né, permitir que a gente construa esse conhecimento junto aqui. Tá? Então, a Miliane me desafiou aqui, né? Ela falou, Andréia, a pergunta para você é, né, o que é bem-estar animal? Né? Ele seria um tema transversal ou uma disciplina isolada dentro do currículo do médico veterinário? Né? Então, eu
eu assumi o desafio aqui com ela, né? E queria conversar com vocês sobre isso, né? Como realmente incluir a disciplina de bem-estar dentro do currículo. Antes disso, pessoal, eu queria conhecer vocês. Então, eu peço que vocês entrem nesse link agora para responder algumas perguntas. É rapidinho, só para a gente ter uma ideia de quem somos nós hoje, né? E como que a gente pode iniciar, né, a pensar sobre as questões do currículo e do bem-estar animal. Tá? Então, é mente.com e esse código aí. Eu vou abrir aqui o software meu para a gente ir vendo como são as respostas, elas vão acontecendo também. Então, né, a maior parte das pessoas aqui são docentes, né? A especialização, a maior parte tem um doutorado, né, e trabalham em várias áreas aqui, multidisciplinar, então isso é legal. A questão do professor universitário, né, que alternativa a gente se adaptaria para as novas mudanças que virão, né, na pós-disruption da internet. Então, né, o pessoal está pensando em várias coisas aí. Eu achei que bem-estar tinha que ser mais, né, mas enfim, vamos lá. Saúde coletiva, saúde pública também, ela tem um futuro muito bom aí. Quais disciplinas selecionam no curso de medicina, veterinária? A maior parte aqui tem bem-estar, né? Diagnóstico por imagem, patoclínica, etologia, legal. Todo mundo acha que tem que ser transversal a disciplina, né? A gente vai conversar sobre isso. O que é abordado, né, os contextos de bem-estar, práticas médias, cirurgia, abate, práticas de campo, né? E essa discussão de transversal e isolada, ela ressurge aqui nessa pergunta. Durante a formação profissional, quais treinamentos em bem-estar? A maior parte aqui é nenhum, que a gente conversou, né? Então isso é importante a gente relatar também que há uma necessidade de capacitação no sentido de ampliar essas discussões com os professores. Os alunos têm muito interesse, então, né, esse interesse ele reflete naquela conexão, né, que o aluno tem logo que ele inicia. Né? Ele entra no curso veterinário porque ele quer trabalhar com bem-estar animal, né? E a partir daí ele atende uma demanda da sociedade também. E quando a gente olha o contexto de bem-estar único, né, associado à saúde única, à medicina da população, né? A gente começa a ver que, né, bem-estar animal é a medicina veterinária, só que ela é contextualizada para a sociedade, né, do ponto de vista normativo. Tá? A gente vai conversando. Barreiras pessoais que encontram no ensino de bem-estar animal, não tem nenhuma, falta de conhecimento, humanização, a questão de diferenciar bem-estar, tem conflitos éticos, que é muito importante, a gente vai conversar sobre isso também, porque são responsabilidades profissionais. Então, quando a gente fala de bem-estar animal como médicos veterinários, né, a gente tem que se posicionar como médico veterinário e também, né, seguir aí o que a sociedade demanda com relação ao bem-estar dos animais. Barreiras institucionais, isso é ótimo, não vi nenhuma também, né, a maioria. Então, a questão de desconhecimento, isso é fundamental, né? Como a gente pode conversar mais com os coordenadores para que eles também entendam a importância do bem-estar animal, entendam a importância do bem-estar animal na medicina veterinária e no futuro do médico veterinário, né? É uma demanda da OIE. Os nossos alunos, eles precisam realmente, né, estar conectados com a realidade, né? E o mercado, ele pede isso. Por quê? Porque o consumidor está interessado em bem-estar animal, né? E a sociedade como um todo, os cidadãos também se preocupam sobre como nós, né, tratamos e cuidamos dos animais. Demandas para bem-estar animal na instituição, né, pesquisa experimental, Ministério Público, então questões de legislação, disciplinas da Rita Paixão, ó, a Rita está fazendo muito impacto aí na nossa pesquisa. Atendimentos gratuitos, excelente. Como o bem-estar deve ser abordado, ambos, vamos lá, quem dá mais, tem uma transversal, então tem essa, né, discussão aí de realmente, né, combinar a questão do bem-estar animal como, né, transversal, mas também do ponto de vista disciplina isolada.
como é abordado no seu curso, né? A maior parte é disciplina isolada. Legal que já tem essa questão, né, de ambos, isso é bem importante. E, pessoal, era essa a ideia, para a gente, né, conhecer aí o pessoal que está com a gente aqui, tá? Eu achei muito interessante, tá, que a gente conseguiu ter uma ideia. Então, a maior parte são docentes que estão trabalhando com bem-estar, vários, né? E que ainda a gente precisa ter um gap aí no conhecimento. Por quê? Porque isso é normal, uma ciência nova, e todo mundo está acompanhando aí os desenvolvimentos, né, de implementação no currículo no mundo todo. Tá? Então, novamente, não é nada novo isso aqui, né? A gente tem que continuar a melhorar a prática veterinária no sentido do bem-estar animal. É uma discussão colaborativa hoje, pessoal. Então, a ideia é a gente conversar, tentar entender o que a gente precisa, né? A gente já identificou uma questão, que é a questão do treinamento. Tá? Então, como que a gente vai traçar essas metas para atender essa demanda no ensino de bem-estar animal, né? Da OIE, por exemplo, das legislações, das regulamentações nacionais e, né, principalmente aqui, das diretrizes curriculares. Tá? Então, tem a demanda e a gente tem que se adaptar, né, como profissionais para responder a essa demanda. É um formato orgânico dessa discussão inicial nosso, tá? A gente vai identificar o que já existe, então a ideia é enviar um questionário depois para a gente ver o que tem, o que não tem específico, né? E a partir daí a gente começar a trabalhar com o curso ou, né, o treinamento, ou seja lá qual vai ser a decisão de hoje ao longo do tempo. Tá? A metodologia que eu vou usar com vocês hoje é de comunidade de prática, né, que são grupos de pessoas que compartilham as experiências e aprendem a fazer o melhor por meio da interação. Então, pessoal, de novo, a interação aqui é super importante. A ideia, né, é compreender as preferências dos professores, os desafios, os resultados a serem atingidos, os vieses existentes no ensino de bem-estar na medicina veterinária, né, desenvolvendo uma estratégia aí para preencher possíveis lacunas, né, que a gente tem aí ao longo das atividades, tá? E, né, ao longo aí do nosso desempenho profissional. E o grupo que vai decidir o que a gente vai fazer, né, depois dessa reunião aqui, tá? Então, é bem aberto realmente. Pessoal, a Miliane agora, ela vai fazer uma seleção, né, aleatória de pessoas. Cada grupo agora, né, que a Miliane colocar, né, aleatoriamente, vai discutir, né, uma análise de SWOT, né, rapidinha, quais as forças e fraquezas que a gente tem no ambiente interno do curso hoje para executar as demandas de bem-estar, né? E o ambiente interno é o conjunto de recursos humanos, financeiros, todo esse arcabouço que a gente tem controle na universidade, tá? E a partir daí, então, identificar, né, os pontos fortes e fracos do ambiente interno. E as oportunidades e ameaças no ambiente externo, né? Então, para se executar essas demandas de bem-estar no currículo que a gente está discutindo. E o ambiente externo, né, ele possui questões que estão fora do controle organizacional. Né? Então, políticas, né, questões econômicas, legais, sociais. Né? Então, como que vocês veem essas ameaças também para a gente implementar bem-estar animal no curso? É que agora a ideia, né, é que o pessoal, então, entre nesses grupos, conversem entre eles, né, e identifiquem, então, as forças e fraquezas do ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente externo para a implementação de bem-estar animal. Então, é basicamente isso, né? Pensando na implementação da disciplina de bem-estar animal no currículo seguindo a DCM. Quantas salas, quantas pessoas você quer por sala, André? Pode ser, coloca 7 pessoas. Então, são 6 salas. Alguém pode relatar as forças? Só para a gente começar já escrevendo? Isso, vai. Que encontraram? Vamos lá, gente. Cada grupo aí elege um relator para falar um pouco das forças. Acho que podia começar pelo número da sala. Sala 1, 2, boa, Anne, ótimo. Vamos usar uma técnica básica.
Sala número 1. Quem é o relator da sala número 1? A força, eu acho que é a facilidade que a gente tem em abordar de forma transversal. Foi a força que a gente reconheceu. Porque nós pensamos, né, que todos os profissionais hoje, né, principalmente esse grande grupo que está aqui, tem a capacidade de transmitir isso para o nosso corpo docente. Né? Aí eu sou exemplo disso porque... Desculpa, a gente não abriu meu vídeo. Eu caí de paraquedas na bioética e no bem-estar aqui na universidade. Eu recebi ela de presente. Né? E ministrei por alguns semestres junto com a professora Miliane. E eu percebi justamente, né, por não ser a minha área específica, minha área de especialidade, que é possível abordar de forma transversal. Né? E as colegas do grupo, né, os colegas tiveram essa mesma percepção. O grupo 2 é o seu, Andréia. 2. O nosso foi a questão do interesse da comunidade acadêmica, né, que a gente tinha falado. Tá. Tem mais algum que vocês lembram aí, gente? E a experiência, né? A experiência e pioneirismo da nossa, pelo menos da UF, né? Para o grupo 3. Sim. Alexandre, eu acho que foi muito essa coisa da importância, né? Que é uma força. Eu acho que quando a gente fala em força, fala da importância do tema, né? E a transversalidade do tema também. Foi isso que a gente viu. Grupo 4. A gente também fez um relato ouviu um pouco do que se vivenciava em cada instituição que estava presente ali. A gente tinha uma variedade grande, a gente tinha representantes da UF, da Rural do Rio de Janeiro, né? Da Fronteira Sul, do IF Goiano, a Universidade do Paraná e também do Vale de São Francisco. Então, a gente tinha um panorama bem diverso. O que a gente viu como força é que algumas dessas instituições já têm disciplinas, algumas são optativas e outras são obrigatórias, mas o que foi apontado como maior força é a capacidade de colaboração de vários professores para essas disciplinas, e cada um trazendo a sua expertise. Foi isso que a gente trouxe como força interna. A colaboração é fundamental, né? Quando a gente está começando alguma coisa. Exato. Então, vamos ao grupo 5. Comentou, mas daria para considerar como um ponto de força, né? Várias ações que existem dentro das instituições que estavam presentes ali na discussão, principalmente numa relação com a sociedade, ali, de já estar trabalhando em conjunto com a sociedade. Então, isso foi visto como um ponto positivo. Grupo 6. Ok, vamos lá, eu consegui me anotar. Então, nós chegamos à conclusão, como fortalezas internas, algumas coisas que já estão aí, né? A percepção do estudante, que ele já entra no curso cobrando isso, o interesse, e uma parte disso até porque a gente percebe um aumento do número de mulheres. Então, nesse recorte também tem essa questão do bem-estar, ele está mais relacionado também com o fato do público ser prioritariamente feminino, né? Uma outra fortaleza foi que em várias instituições já existe a percepção da importância e a construção já desse apoio institucional, né, para implantar, ou seja, as condições já estão presentes para que isso se implante. Uma outra fortaleza é que várias universidades já têm profissionais com alguma formação, né, que podem startar o processo, e, de uma maneira geral, a gente percebe na comunidade científica em geral uma vontade de mudar, e agora essa vontade de mudar vem acompanhada também da necessidade imposta pelas novas ECNs. Então, foi isso que o nosso grupo viu como fortalezas internas, forças. Ok. Andréia, passar para o próximo? Sim. Agora são as fraquezas. Professora. Oi, professor Luciano. Só 2 pontos que eu acho que são importantes a gente registrar nas forças, que são o interesse político, tá?
Ao mesmo tempo que ele é uma força, ele é também um problema, mas aqui ele entra como interesse político, trabalhado de maneira adequada, e também a existência das CEUAs nas instituições, em todas as instituições, porque a CEUA tem esse papel dentro da Constituição legal dela de trabalhar esses aspectos também. Ok. Vamos às fraquezas, então, voltando lá no grupo 1. Que foi... Deixa eu abrir a minha grupo colinha 1 foi aqui. Thaís, né? Sou eu. Bom, a fraqueza, né, que a gente chegou na conclusão, apesar de nós termos cenários diferentes nas instituições que conversaram, é a inserção, né, no currículo atual que está bem inflado, né, o desafio como uma disciplina, né, apesar da gente ter discutido a transversalidade, né, do tema, mas todos consideraram um desafio, né? Eu sou exceção porque no nosso já está inserido, né? E uma coisa que a Miriam pontuou, que eu acho que é importante, é que a gente conversou sobre a periodização da disciplina, no caso, né, que seria uma fraqueza, né, o período para ser inserido, como uma disciplina única, né? Qual seria o melhor período para inserir essa temática? Se for de forma transversal, a gente não tem o problema, porque a gente vai abordá-la ao longo de toda a formação acadêmica do discente. Do profissional, na verdade. É isso. Grupo 2. Não, uma questão era recursos para a inovação, né? No caso, porque assim, como é uma disciplina dinâmica, né? A gente precisa sempre estar inovando, sempre estar consultando a sociedade e fazendo análise, né, das condições que a sociedade nos traz para responder a problemas de bem-estar, então, para a ciência, para, né, políticas públicas e assim por diante. E nesse caso, né, a questão do recurso hoje é uma fraqueza, mas eu acho que ele é muito mais uma ameaça, né, porque ele já está no externo. A gente conversou no nosso grupo sobre a questão de que os atuais docentes foram formados dentro de uma educação acadêmica onde não se discutia esse isso é legal, né? de questão. Então, a gente falou nessa questão que isso é uma limitação, porque a maioria dos docentes que estão atuando foram formados num outro contexto. Essa visão, né, atual. A gente sabe que a gente está num processo de transição, as coisas estão acontecendo, mas a realidade nossa é essa. E isso foi conversado no grupo. Grupo 3. Bom, uma das coisas que a gente entendeu como fraqueza, na realidade, foi o próprio entendimento, a dificuldade do entendimento do que é, né, bem-estar animal pela instituição e mais ainda por quem usa a instituição, né? Então, muitas vezes, alguns procedimentos são procedimentos que está até poupando realmente, é um procedimento normal dentro daquela ação que a gente está procedendo naquele momento, mas as pessoas que vêm, o tutor que está lá com o seu animalzinho, ele acha que a gente está judiando com o animal, está maltratando, e não é normal. Ali é um procedimento. E a própria resistência dos colegas. Assim, tem colegas que já estão muito antigos na universidade, tem outra cabeça e tudo mais, mas eles não entendem que tudo mudou. A gente está lidando com vida, a gente está lidando com dor, a gente está lidando com toda uma situação que precisa de cuidados. Então, a gente entende que a anestesia, aliás, a bem-estar animal, ele é importante desde que você recebe um animalzinho lá no seu ambulatório, até ele sair do hospital, ou do internamento, ou sei lá, enfim. O ambiente que aquele animal fica, tudo está envolvido com o bem-estar animal. Então, existe ainda, né, dentro do próprio ambiente, essa resistência no entendimento, por isso que a gente elegeu como força a transversalidade desde o início, a fala, o tema a ser discutido, né, dentro dos seus mais diversos conceitos,
Assim, a gente discutiu outras coisas, mas acho que com fraqueza é a falta ainda do entendimento do que é bem-estar animal, do que vem a ser. Né? As pessoas ainda têm essa resistência, e aí eu acho que isso é uma das fraquezas que a gente identificou. Ok. Perfeito. 4. Grupo 4. Eu fiquei aqui divagando, pensando. Eu vou falar pelo grupo 4, mas os colegas têm que ficar à vontade para falar também, porque, na realidade, eu escrevi uma opção de coisa aqui, mas eu não sei se eu escrevi o que todo mundo falou. Mas 2 pontos já foram citados aqui. Um deles é a situação da crença, do conhecimento e da crença da importância do bem-estar, que a professora acabou de falar. A Thaís também citou a questão da periodização, foi indicada pelo professor que é da Universidade Federal da Fronteira do Sul, a professora, que a disciplina lá é no fim de curso. Então, ela disse que essa periodização para o fim do curso ela enxergava como uma fraqueza, e eles estavam nessa reformulação do projeto político-pedagógico, trazendo para mais cedo no curso. E o professor do Vale de São Francisco disse que o curso é novo e que tem poucos docentes e não tem nenhum docente voltado para o tema, com uma formação clássica no tema. Então, que por isso ele enxergava uma dificuldade interna de estabelecer a abordagem do tema de maneira transversal. Eu acho que foi basicamente isso. Aí eu abro a possibilidade dos colegas aí complementarem alguma coisa, se eu esqueci. Acho que foi isso. Grupo, mais alguém do grupo 4 quer complementar alguma coisa, ou podemos passar para o grupo 5? Deixa eu só fazer uma complementação, por favor. Pois não, professor. Uma outra coisa assim, que é bem impactante é a questão cultural também. Eu, por exemplo, senti bastante essa questão quando mudei de região e vim aqui trabalhar no IF Goiano, né? Às vezes tem pessoas que são criadas numa cultura de lidar com o animal, principalmente quando se tem um animal tido como de produção, de uma determinada forma. E o processo de desconstrução disso é um processo complicado, porque por mais que a pessoa esteja num ambiente acadêmico, de curso superior, muitas vezes as pessoas que estão no entorno vêm da mesma realidade. Então, é um trabalho, assim, bem árduo fazer essa desconstrução também, né? E construir uma nova forma de entendimento do que é o animal, de como lidar com esse animal. Ótimo. O professor Pedro ainda é do grupo 4, Andréia. Grupo 5. Do 4? Tá. Grupo 5. Professor Luciano, acho que é o 5 agora, né? Isso. Isso. Sim, agora, Luciano e Eros, é o nosso agora? Isso. Sim. Isso. Só, assim, eu vou falar e os professores também complementem aí, mas o que ficou bem, acho que é em comum, né, é quebrar o paradigma mesmo do nosso, que é a correlação entre as cargas horárias, né, que estão cada vez mais próximas do limite mínimo exigido pelo MEC, e como que esse professor vai conseguir incluir dentro do seu linguajar, né, do seu conteúdo específico, o tema, né, do bem-estar. Então, esse paradigma mesmo, a falta de sensibilização do corpo docente de todas as áreas, né, do ciclo básico, dos demais ciclos, em relação à importância de se trabalhar esse tema transversal, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente falou que não está... quer dizer, não está tão claro aqui, mas ficou também, uma professora falou da transversalidade, né, do nosso modelo de formação, né, dos professores, que nós fomos trabalhados, né, e formados dentro de um sistema conteudista, né, e hoje nós estamos batalhando, né, para aprender a fazer aí o ensino por competências, habilidades. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós temos no momento dentro da instituição
é essa de quebrar o paradigma e fazer com que os professores se sensibilizem para que, em cada momento em que ele vai preparar um conteúdo, ele pense no bem-estar. Nesse momento, o que eu vou falar é o que eu posso abranger de bem-estar. Porque a partir do momento em que você fala em todos os momentos, aquele profissional que está sendo formado, quando ele for atuar, ele também vai atuar pensando no bem-estar. Perfeito, professor. O grupo, vai falar mais alguma coisa? Posso passar para o grupo 6? Bom, o nosso, algumas coisas já estão aí, né? Nós entendemos que uma ameaça interna é a infraestrutura que nós temos, que muitas vezes ela não é adaptada, né? Não é pensada para o bem-estar, e aí nós estamos falando desde os biotérios até os currais de manejo que a gente já tem, né? Os manejos que normalmente são aplicados na instituição, quer seja pelas disciplinas de zootecnia ou pelos próprios rebanhos da instituição, a gente ensina uma coisa na sala de aula, mas a hora que o estudante vai lá na outra disciplina de produção acompanhar alguma atividade, ele vê na prática uma conduta completamente diferente da que seria correta. O que já foi falado aí é os aspectos culturais, né? Relacionar o machismo a um tratamento mais bruto dos animais e que a produção animal em si precisa ser assim. E o que já foi falado também é que são professores que não tiveram na sua formação essa questão do bem-estar, e isso não foi internalizado por muitos, serem obrigados a passar um conteúdo ou passar uma realidade com a qual eles mesmos não lidam, não conhecem, não dominam. Então, foram essas as principais ameaças que o nosso grupo detectou. Perfeito, professora. Professora Andréia. As ameaças e as oportunidades, né? Oportunidades. Certo. E aí agora a gente vai focar, então, no aspecto externo. Externo, isso. Tá, ok. Nós entendemos, o grupo, né, entendeu como oportunidade o momento em que houve obrigatoriedade das SEUAs. Isso fez com que a inserção, até porque isso veio, né, externamente para as instituições, alavancou a inserção de forma sistemática e permanente de bem-estar animal. Né? E a outra oportunidade foi a demanda, né, já foi comentado aqui várias vezes, da reestruturação da matriz curricular. Ok, muito bom. Grupo 2. Grupo 2. Mas a gente conversou exatamente sobre essa questão do momento que a gente está vivendo, onde a gente está tendo a oportunidade de reestruturar essa matriz curricular, né? E esse fórum que a gente está tendo, né, das DCNs, onde estão sendo discutidas, né, inúmeras questões, o que tem, né, de certa forma, contribuído para o nosso aprimoramento, aumentar o nosso conhecimento. Então, isso foi colocado. A oportunidade também era discutir amplamente isso, né? Essas questões de bem-estar animal nas políticas públicas para a captação de recursos. Eu acho que é uma oportunidade, né, que a gente tem. De alguma forma, se é um assunto que os alunos querem, a sociedade demanda, né? Por que não a gente também... Eu sei que o país está, né, uma coisa, mas a gente pode até pressão social a favor, né, do... Eu acho que a gente tem que usar isso para desenvolver, né, o aspecto do raciocínio, né, do raciocínio lógico, ético, científico, sabe? Para bem-estar animal. Então, acho que podia colocar e utilizar a pressão social a favor do desenvolvimento da estruturação, né, do bem-estar social, né? Uma coisa que foi colocada também foi a questão de criação de disciplinas humanísticas que pudesse trabalhar, que veja o lado, né, do aluno, para poder, não só o lado da questão técnico, né? Então, isso também foi falado no grupo, né, desse novo olhar, né, que está tendo sobre a matriz curricular, com uma visão mais ampla, né? Perfeito. Da formação. Então, vamos lá, grupo 3. Eu, assim,
Porque foram muitas coisas que a gente falou, né? Todo mundo tomou a fala e a gente falou um monte de coisa. Mas eu acho que, na minha visão, assim, eu acredito que uma oportunidade que nós estamos tendo hoje de mudar esse cenário em termos de formação profissional, né, e para os futuros próximos, é hoje todas nós, estarmos trabalhando esse tema na reestruturação dos nossos PPCs, porque veio as DCNs, e hoje todo mundo tem que trabalhar esse tema. Já é uma coisa que, já é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo. Eu acho que essa e a criação lá atrás da CEU, eu acho que vão fortalecer esse tema, e eu acho que daqui por diante vai ser diferente, na questão bem-estar animal, eu acredito. Então, são essas duas, eu levantaria, não sei se a Alexandre tem mais alguma coisa. E outras pessoas. Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Que as DCNs elas vieram para fomentar, né, o desenvolvimento do bem-estar animal nos cursos de veterinária. Exato. Alexandre, Durval, acho que a própria pressão, não é pressão, acho que a gente colocou até como pressão aí já, né? Eu acho que a demanda da sociedade, né, a sociedade está demandando, a gente tem a necessidade das DCNs, que a gente inclua isso no nosso programa de curso, né? Então, acho que são oportunidades que a gente tem que pegar aí e seguir, mas eu acho que é isso mesmo, está nessa linha mesmo que todo mundo está falando. Excelente. Grupo 4. Bom, no nosso grupo, a gente elencou duas principais oportunidades. Uma delas é essa demanda da sociedade e também por parte dos alunos para o entendimento e aplicação das técnicas de bem-estar animal. Então, isso, em parte, já foi citado aí. E uma outra coisa que uma professora citou lá foi que o crescimento do direito animal, né, o estabelecimento das leis, a ampliação dessa legislação ligada ao bem-estar, que também é uma oportunidade maravilhosa para a gente estabelecer mudanças. Grupo 5. Grupo 5. Posso falar? Bom, nós falamos de temas que são temas que foram de oportunidades que já foram faladas aqui, né? Principalmente o interesse social, que não deixa de ser uma pressão, o interesse dos nossos alunos, a existência de professores já com essa qualificação, né, dentro dos cursos, e também a globalização da informação, né? Hoje, a possibilidade de se atingir uma fatia muito grande da sociedade, através das nossas ações, ela é muito mais rápida, né? Então, desde que seja bem direcionada e bem estruturada tecnicamente, ela pode ser favorável, sim. É uma potencialidade. Ótimo, professor. Grupo 6. Oi, Emiliane. Olha, o grupo 6, a gente colocou como principal oportunidade exatamente o que todos os outros já colocaram aí, mas o principal foi a questão da pressão da sociedade para que a gente internalize e mude. Então, né, não veio por bem, veio, né, na pressão, inclusive com algumas universidades tendo ameaças do ponto de vista jurídico para ter que rever isso aí. Então, foi essa a principal oportunidade que a gente veio, ou seja, a universidade é obrigada a mudar porque essa pressão está vindo de fora para dentro, ok? Ok, professora, obrigada. Andréia, vamos passar então para as ameaças, para a gente poder... Pode finalizar essa dinâmica aqui. Para a gente finalizar. Na verdade, a gente estava discutindo, né, e após escutar todos os comentários, né, eu tive a percepção de que o que a gente considerou uma ameaça, na verdade, não é uma ameaça, é uma fraqueza, que é a aceitação do corpo docente, né? No meu entendimento, não é nem uma ameaça, é uma fraqueza. Não é uma fraqueza, é uma fraqueza. Eu também não colocaria como ameaça, não. Depois eu também não, mas a compreensão pela sociedade do conceito e de como esse bem-estar animal pode ser aplicado é uma ameaça.
Pela sociedade. Porque eu acho que a sociedade pressiona a gente, mas muitos desconhecem o que é a ciência bem-estar animal. Uhum. Né? Então, eu acho que a sociedade informada, né? O que eles a sociedade demanda isso, mas ela não tem conhecimento suficiente sobre o tema. Uhum. Perfeito, Thaís. Isso eu também considero que seja a principal ameaça que a gente vive, né? A gente vive essa ameaça todos os dias. Bom, vamos lá. O grupo 2, o que vocês tem alguma coisa que vocês colocaram aí como ameaça diferente do que está sendo falado aqui? Então, a gente discutiu muito em cima disso que a Thaís falou, dessa questão de aceitação do corpo docente, né? Eu até coloquei que eu já participei de alguns workshops de bem-estar, onde algumas falas são contra É porque eu participei de um junto com você. Estou rindo aqui. Pois é, né? Alguns, né? Enfim, e a gente vê alguns professores com uma fala contrária ao trabalho que a CEUA vem fazendo, o que deveria ser visto como um trabalho de extrema importância. Então, é exatamente isso que a gente vem falando, né? Essa dificuldade que a gente tem, muitas vezes, em conscientizar o corpo docente. Em desconstruir, né? Um preconceito, um conceito que já... Construir essa bem sedimentado. Né, que já, não sei se a gente pode falar ultrapassado, né, mas enfim, um pensamento ainda arcaico em relação a bem-estar, né, o que é bem-estar. Perfeito. O grupo 3, professora Maria José. É nessa linha mesmo. Isso aí a gente tinha até levantado lá atrás, né, o grupo 3, né, mais ou menos nessa linha, e é isso mesmo. Acho que essa vai ser a maior fraqueza, é o entendimento, né, científico do que é o bem-estar animal, dentro e fora da instituição. A gente tem a sociedade, mas a gente também tem o nosso próprio métier acadêmico, que os coitados dos nossos colegas componentes das CEUAs sabem muito bem do que eu estou falando. É muito complicado. Então, inclusive, com pontos, né, que são, assim, o que a sociedade às vezes demanda de forma exagerada e equivocada, se contrapõe ao que dentro da academia, como a Carla falou, uma visão tão retrógrada, tão arcaica, que às vezes a gente fala assim, não dá para chegar num equilíbrio, né? Essa é uma polarização, isso aí, muito bom. Eu gostaria de fazer uma parte aí, então, porque nós vamos falar muito em transversalidade e o ensino ao longo da formação de novos profissionais, e, ao mesmo tempo, estamos falando dessa ameaça em uníssono, né? Que é a má formação dos professores que vão dar essa formação. Então, aí eu estou vendo aí uma divisão importante, né, no tratamento dessa questão da transversalidade. Perfeito, Simone. Então, vamos agora ao grupo 4, para a gente poder acelerar um pouquinho esse fechamento. A gente, no grupo 4, o professor Massardico, eu vou passar a palavra para ele falou uma coisa muito interessante, que esse limiar estreito entre as pessoas que defendem o bem-estar animal e a proteção animal, que isso acaba confundindo as pessoas, mas eu acho que ele poderia abrir o microfone para explicar, que ele fez uma abordagem muito legal lá no grupo sobre isso. Eu fico muito cômodo, sentado na poltrona da aposentadoria, né, aposentado, de poder fazer esse tipo de consideração. Não tenho preocupação se o professor A, B vai me condenar ou não. Mas a visão que a gente tem, não só no Paraná, mas também em outros estados, é que há uma confusão, principalmente por parte dos professores de bem-estar animal, que não estão separando adequadamente a proteção animal, até o veganismo do bem-estar animal. Isso traz um grande prejuízo, porque, afinal de contas, nós somos produtores de proteína animal. E que está errado, a tecnologia que nós adotamos hoje, nós vamos levar o mesmo tempo para reverter
tenha esses animais de produção uma condição melhor de bem-estar. Mas não é de um dia para outro, não é criticando o que está acontecendo aí. Nós temos que buscar um caminho para que a gente tire a galinha de costura da gaiola, que a gente melhore os serviços de confinamento, que melhore a suinocultura, que melhore a produção de frangos de corte numa tecnologia um pouco diferenciada. Mas isso leva tempo. Então, tem que estimular o aluno a não proteger o animal, mas também buscar uma forma de oferecer o bem-estar e atingirmos, num futuro muito próximo, a produtividade que nós temos hoje na questão da produção animal. Essa é a razão, essa é a preocupação, essa é a ameaça que nós estamos sofrendo por parte de muitas instituições e por muitos professores. Agora vamos ao grupo 5. Eu acho que nós abordamos todos esses temas, né, inerentes ao meio externo da instituição, né, e um deles que eu gostaria de deixar mais, né, potencializado é realmente esse extremismo social que ele permeia também o nosso aluno, né, o nosso ingressante, o nosso aluno que ingressa principalmente no primeiro, segundo ano, que traz essa impressão social, né, de uma falta de informação realmente em relação à diferença do que é bem-estar animal e do que é proteção animal, né? Em alguns níveis chega a ser até doentio, né? Esse processo, né? Que você vê que ele permeia em nichos da sociedade. E muitas das vezes por falta de informação mesmo. Então, tá dentro desse elenco de itens que foram citados aqui, que estão sendo digitados, nós abordamos todos, né? Então, que é o extremismo social em relação a um conhecimento que é muito rápido, né? Que hoje as pessoas recebem uma informação muito rapidamente e essa informação, ela nem é às vezes verdadeira, e a maioria das vezes não é, e ela é passada para frente, e as pessoas preferem condenar a questionar e a dar alternativas, né? Então, eu acho que é o que dificulta bastante para a gente, nas instituições, esse trabalho, que seria um trabalho que seria de reeducação, né? De quebrar os paradigmas, um conhecimento prévio, uma forma de construção cultural que já existe, com uma nova visão que às vezes é muito imediatista, né? Eu não quero que você consuma. Nós vemos pessoas discutindo, né? Uma que fala, eu fiz um churrasco, a outra já dá um tiro porque ela fez o churrasco, a outra que é vegana e a outra dá um tiro porque não quer que ela seja vegana, enquanto que nós poderíamos trabalhar juntos, né? Todos, buscando alternativas, enquanto o processo é desconstruído e reconstruído. Então, eu acho que era mais nesse sentido mesmo. O extremismo que nós temos e, às vezes, também a pressão política, né? Que nós temos. Tem uma das instituições que estão no nosso grupo, que é comunitária, e que a professora relatou que existe uma pressão política, né, para os castramóveis, a qualquer custo, né, você tem que fazer, às vezes, uma castração, principalmente quando se relaciona a cães e gatos, né, a população de cães e gatos urbanos, e aí existe uma pressão muito grande para que se faça o processo, né, então vamos castrar tudo, e aí existe aquela pressão, e na hora de liberar as verbas não tem, então tá. Então vai ter que fazer com o que tem, que é a linha de anzol, né, de pescaria. E aí, o nosso aluno aprende que não é isso que é o bem-estar pro animal, e de repente ele vai fazer um aprimoramento da residência dele, ou vai fazer um estágio num CCZ e encontra um outro profissional fazendo isso. Então, esses conflitos, né, esses conflitos que são conflitos inerentes de uma fase de transição, que a gente precisa ter muita paciência e ter muita técnica, né, para ajuda dos psicólogos para poder superá-la. A fadiga, né? A fadiga. Fadiga, isso. Tem que buscar ajuda com os universitários psicólogos, porque a gente está precisando. Bom, então agora eu vou passar para a professora Clorinda, o último grupo 6. A gente colocou como uma principal ameaça externa a situação de precariedade das universidades. Quer dizer, a gente tem toda uma infraestrutura que não tem como ser adequada e não tem nenhuma perspectiva de recurso para isso.
Então, quer dizer, a gente precisaria de ter recurso para poder estruturar melhor nossos biotérios, para poder trocar todos os nossos currais, e vamos ter todos os currais nossos realmente respeitando aí. E tem uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é uma fraqueza, ela pode ser encarada como uma fortaleza, e eu acho que nós comemos pança na anterior, que é o seguinte, você tem uma demanda da sociedade por proteção animal, mas você tem uma demanda da sociedade por um alimento corretamente produzido. Então, por exemplo, a gente passou aqui no Brasil vários anos uma mudança de paradigma, e hoje o leite já é pago pela qualidade. Na Europa, a carne é paga pela quantidade de proteína de fase aguda que tem na corrente circulatória do animal. Ou seja, o produtor que produz carne ou que produz leite em um sistema de bem-estar animal, ele ganha mais por isso. Então, isso é uma baita oportunidade. Tá certo? Se por um lado tem esse lado extremista do vegano, você tem o contrário. Você vai fazer o contraponto a essa coisa dizendo, olha, nós estamos produzindo porque o mundo precisa de proteína animal, mas a gente está produzindo adequado. E como que você tira aquele aspecto cultural tosco de quem está aí na produção, que acha que produção é uma coisa e bem-estar animal é mimimi? Meu amigo, mexe no bolso dele. A hora que você enfia a mão no bolso dele, você vai ver todo mundo abraçando o bem-estar animal. Então, a partir do momento que isso é incorporado, você passa a ter o mecanismo correto para fazer toda essa mudança cultural, e você tem um sistema de produção eficiente e que realmente considera o bem-estar animal. Então, dependendo de como você coloca, é ameaça, mas também é uma baita oportunidade. É isso, Miliane. Obrigada a todos. Pessoal, que rico, né? Quando a gente observa tudo que foi produzido aqui, que rico, que tarde proveitosa. Eu vou devolver a palavra para a Andréia. Tá, joia. No caso, agora, a gente vai dar uma continuidade, porque o objetivo dessa interação, né, era a gente conversar e focar nesse assunto, que é entender a problemática de como a gente vai inserir, né, bem-estar animal do ponto de vista prático. E todos os pontos, né, óbvio, que vocês levantaram aí, que são importantes nessa implementação, né, da disciplina de bem-estar animal no curso. O que a gente pode, né, eu queria relatar aqui com relação à profissão do médico veterinário, né? Várias pessoas levantaram, existe uma dicotomia, uma polarização, e ela cai basicamente nisso, né? Nós, como profissionais, a gente tem o dever prima facie, né, de se posicionar com relação ao bem-estar de um animal. Então, não faz sentido, por exemplo, um veterinário ser questionado, né, óbvio, está agindo de forma ética, né, se ele está fazendo mal ou não para os animais. E a gente está tendo um problema sério no mundo, que a nossa imagem está sendo, né, destroçada por pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, a gente tem que fazer a lição de casa para realmente implementar essas práticas, né, e principalmente representar as nossas responsabilidades profissionais, que elas são muitas, né? A gente sabe, assim, o ser humano, a gente tem essa relação com os animais de anos, né? Então, como que a gente vai implementar isso tudo para que seja algo, digamos, né, útil para a sociedade em geral? A professora falou ali, né? Ao mesmo tempo que tem um pessoal que tem um ativismo assim, que não está refletindo, né? Tem um pessoal que quer produtos sustentáveis, com bem-estar animal, né? Será que a gente não consegue chegar no meio termo para isso? Porque é assim que caminha o mundo, né? É pragmático o processo, ele não é de polarização. Não faz sentido isso para a nossa profissão, porque de repente não vai ter mais a profissão de veterinário, né? Então a gente tem que refletir sobre essas questões. Dentro do conceito da ética animal, né, a gente tem várias posturas, tá? Que é o contratualismo, respeito à natureza, utilitarismo, direitos dos animais. Se a gente optar por ter um treinamento, por exemplo, em ética animal, a gente pode discutir isso tudo com maior detalhe. Mas a gente tem um problema sério, que o quê? O utilitarismo e direitos dos animais, eles são posicionamentos polarizantes. E é nesse posicionamento ético que a gente, por não conhecer o caráter normativo desses dois posicionamentos, a gente acaba pendendo para um lado e para o outro, né? Só que o problema desses dois posicionamentos extremistas é que eles não discutem as obrigações que a gente tem para com os animais quando a gente cuida deles, tá? Então,
do posicionamento do veterinário, quando a gente fala o veterinário precisa atuar de forma ética para bem-estar animal, né? A gente tem a visão relacional de Mary Midley, né? Que ela posiciona o médico veterinário, digamos, dentro da ética animal, que enfatiza a responsabilidade, tá, individual e o relacionamento do veterinário, do profissional, né, e qualquer pessoa em cuidar do animal que está com ela. Então, não é porque você tem uma vaca que está produzindo leite que você está abusando da vaca, né? Você tem que ter uma relação de cuidado com esse animal. Eu sempre vi perto de produtores. Eu nunca vi um produtor indo lá e querendo causar mal para a vaca dele. Então, eu acho que, sabe, você parar, né, uma cultura nesse sentido de responsabilidade, de cuidar, né? Existem pessoas que fazem isso, mas eu nunca conheci. Mas a gente sabe que tem pessoas. Só que é um trabalho conjunto, né? E o bem-estar animal ele permite isso, permite que você mantenha relações, mantenha, né, essas condições de cuidado animal, né? Sendo gentil, né? Evitando o sofrimento, conhecendo as preferências desses animais, né? Eles têm emoções, constroem relacionamentos com a gente com eles. Então, isso tudo tem que ser considerado. E eu só queria apresentar este framework, esse arcabouço ético da visão relacional, porque ninguém fala dele, tá? E ele existe. E ele permite que as pessoas respeitem os animais, né? Sem ter que, por exemplo, né, virar vegano ou alguma coisa assim. Todo respeito a diversos posicionamentos, né? Então, respeito quem defende direitos animais, respeito, né, qualquer posicionamento que um cidadão tenha, né? Todo mundo tem o direito, né, a se posicionar. Só que o problema é quando fica tendencioso e a gente não vê mais alternativa. E existem vários posicionamentos éticos, né? Então, são vários, a gente tem que discutir isso melhor. E só para fechar essa questão da ética veterinária, gente, que a gente levantou tudo isso, né? O veterinário, né, ele está sofrendo essa questão da fadiga por compaixão, por quê? Porque a gente carrega um peso enorme nas costas, como profissional, tá? O que a gente faz? A gente tem que seguir os preceitos éticos e técnicos da profissão, né? Então, tem que ser um bom clínico, tem que fazer um bom trabalho com saúde pública, né? Tem que olhar a questão ambiental, tá? E a gente acaba... Como essas atuações elas envolvem a interação com pessoas e tudo isso é normatizado, né? O desconhecimento nosso em relação à ética, ele acaba fazendo a gente sofrer sem precisar, né? Então, a ética animal, que são todas aquelas éticas que eu citei ali, né? Residualidade, direitos dos animais, utilitarismo, né? Isso aí influencia a nossa situação profissional, tá? Só que a gente também tem um balanço, né? Na tomada de decisão ética, as questões financeiras, a legislação, as preocupações sociais, as responsabilidades profissionais, por quê? Né? Tem profissionais que querem atuar como veterinário, não são? Então, como a gente se posiciona frente a outras profissões? Então, todo esse arcabouço ético da veterinária, né, a gente trabalha de uma forma que tem uma atenção. Se a gente não for treinado, né, para identificar esses posicionamentos, a nossa postura, né, em cuidar do animal, dentro disso tudo, a gente acaba sendo menosprezado pela sociedade, que não é o que a gente faz. Então, eu acredito que a gente colocar mais esforço, né, num treinamento de posicionamento ético do veterinário, de como ele se comunica em situações específicas, talvez melhore essa tensão e essa polarização que a gente está vivendo, por não saber se posicionar tecnicamente. Essa fadiga por compaixão, ela se deriva desses conflitos éticos que acontecem. E a gente sempre tem que olhar isso tudo, né, de uma forma que promove a diversidade, a equidade e a inclusão, né? Então, você não vai excluir uma pessoa que é vegana, só que ao mesmo tempo ela também não pode te excluir, né? Então, a questão da diversidade, da equidade e da inclusão, ela é fundamental dentro do conceito de ética, né? E polarização, ela nunca é democrática. Então, por isso que é importante a gente estar preparado para argumentar, né, eticamente, para que a gente se posicione também. Muitas vezes a gente não tem as palavras para se posicionar. A gente tem que pensar também, né, que o mundo hoje anda para questões
relacionadas à sustentabilidade, então, a questão econômica, bem-estar social, boa governança, integridade ambiental, o bem-estar animal dos animais está na integridade ambiental. Então, tudo isso aqui ele está conectado, né? A gente precisa atuar de uma forma estratégica como profissionais. Os nossos alunos, eles vão herdar isso aqui para o futuro. E se eles não conseguirem navegar nisso aqui, eles não vão conseguir emprego. Então, o que está acontecendo, né, do ponto de vista profissional, que a gente não está conseguindo passar para os alunos, né, uma estratégia de ensino e práticas de ensino que permita que ele viva num mundo sustentável, com bem-estar animal e consiga sustentar sua família. A nossa preocupação é essa como professor. A gente não pode impor para o aluno futuro que ele vire um extremista, porque a profissão de veterinário não se trata disso, né? Então, se ele escolher pessoalmente, ok, mas um professor, ele não tem esse direito de realmente impor um posicionamento ético. Então, pessoal, o professor Pedro falou que teria uma pergunta, eu vou abrir aqui, estou falando com uma coisa, câmera fechada. Vocês viram que a gente arranhou o tema, né? A gente começou a trazer alguns elementos para uma discussão que eu acho que ela pode ser muito rica, proveitosa e se desdobrar de uma forma bastante sólida para o nosso objetivo, que é trabalhar um grupo que possa discutir formação médico-veterinária à luz das DCNs de uma forma concreta. Tá? Então, hoje seria o primeiro dia, nós falamos isso no início, tá? Que hoje seria o primeiro dia, seria uma sensibilização para a gente começar a trabalhar o tema. Professor Pedro, por favor, faça a sua pergunta para a gente poder encaminhar para o fechamento dessa sala de hoje. Boa a palestra. Na verdade, minha pergunta, eu acho que ela vai ser respondida no próximo fórum, então, já que era relacionada ao currículo em si, né? Porque a gente, nas discussões de NDE, vê muito duas interpretações, e essas interpretações, elas caminham na linha do que foi colocado no começo. Se deve se manter a disciplina ou se ter apenas a abordagem em outras disciplinas. Sim, para que sejam as duas coisas. E, gerenciando a questão da carga horária, porque o maior limitante é isso, tá? Mas a ideia é o quê? Que se tenha um especialista em bem-estar animal que consiga visualizar o bem-estar na ação dos outros professores, no transversal. Por exemplo, professor de fisiologia, né? Ele está dando fisiologia lá. Por que ele não aborda a fisiologia do estresse junto com a aula de fisiologia? Normal, o padrão que ela dá. Num contexto de bem-estar, ele pode fazer isso. Então, isso tudo dá para fazer, só que daí tem que ser estruturado e a gente vai discutir isso na próxima oportunidade. Então, e na verdade, ele faz isso, ele fala da fisiologia do estresse. O que ele não faz é conectar isso com o bem-estar animal. Tendo um professor de bem-estar, digamos, isolado, especialista, ele vai falar com esse professor e fala, olha, adiciona isso, ou ele vai lá e colabora na disciplina, Eu acho que é uma alternativa viável. André, eu acho que você podia só abordar aí rapidinho, por que quando a gente conversou sobre isso, você falou que a questão tem que ser ambos, e não fazer opção por uma coisa ou outra. Sim, porque tem disciplinas específicas que a gente não teve no curso de veterinária e que são importantes para ensinar o aluno, para ele entender o contexto. Quando a gente fala, vários professores falaram, a gente não entende o que é bem-estar, não entende porque não tem a ciência, e a ciência ela vem olhando os estados emocionais dos animais, o comportamento dos animais, uma visão de etologia e uma visão de estados afetivos, cognição, neurociências, Então, você começa a observar esse animal de uma forma holística. Então, é por isso que essa integração de estados afetivos, comportamento natural e a saúde que a veterinária faz, ela tem que ser integrada. O veterinário, ele trabalha muito mais com a saúde do animal em si, mas ele não olha o psicológico, ele não olha a questão do valor evolutivo, biológico, e o especialista em bem-estar animal, ele olha o animal como um todo. Então, a gente precisa integrar isso no currículo, Então, tem que ser algo dentro do currículo, seja uma disciplina isolada,
porque senão você não consegue integrar. É esse o ponto. Tem áreas de atuação que a gente não está conseguindo se inserir como veterinário, porque a gente não conhece a etologia e não conhece a psicologia. Perfeito, Andréia. Bom, pessoal, para que a gente, né, garanta aí a qualidade do nosso evento, eu vou parar hoje. Nós já sabíamos, tá? Nós sabíamos que possivelmente esse evento seria desdobrado, isso já era fruto da nossa conversa, porque nós temos realmente muita coisa para discutir, muito que nos embasarmos, né? Mas eu queria, então, agradecer muito a Andréia, e tenho certeza que no nosso segundo encontro, ainda no mesmo tema, nós vamos ampliar mais a nossa margem aí de conhecimento, né? A Andréia vai nos ajudar nesse desdobramento, vamos pavimentar um caminho aí para que a gente possa ter a inserção do bem-estar animal em disciplina, transverso, da melhor forma possível dentro das nossas matrizes curriculares de verdade, né? Pode falar, desculpa. Não... Bem, muito obrigado pela oportunidade. Nós sabemos que discussões dessa natureza e de outros temas têm acontecido a nível nacional, em diversas entidades, não só esse assunto, mas outros, né? Eu gostaria que essas questões que nós estamos discutindo nesse grupo de diretrizes curriculares nacionais, elas fossem canalizadas para as comissões estaduais e a Comissão Nacional de Educação da Medicina Veterinária. Porque lá, e que amanhã depois, se precisar de baixar uma resolução, lá é que vai acontecer as coisas. Nós discutimos aqui nos bastidores, mas tem que chegar a um lugar, a um porto seguro e que nos assegure, né, amanhã depois, tudo que nós estamos discutindo se torne realidade, se torne uma certa uniformização. Não digo que todos tenham que concordar, mas tem que ter alguém que amanhã depois normatize isso, para que as escolas, para que o indivíduo veterinário possa naturalmente seguir rigorosamente, certo? Eu faço parte de diversos grupos que estão reunindo a nível nacional, de forma virtual. Por exemplo, um seminário nacional de educação poderia ser nesse formato, por que não? Né? E alimentar o Conselho Federal, alimentar o Conselho Regional com a opinião dos professores que estão enfrentando as dificuldades no dia a dia. Essa informação precisa chegar lá. Eu tenho certeza que vai chegar, porque nós temos aqui, nesse grupo, várias pessoas que fazem da Comissão Estadual, bem como da Comissão Nacional. Desculpe tomar o tempo de vocês, mas essa é a minha sugestão que eu faço nesse momento. Sim, a professora Maria José, no início do evento hoje, ela fez uma fala e ela colocou que nós estamos trabalhando nesse sentido, professor, de que haja um estreitamento aí entre o que tem sido discutido no fórum e a Comissão Federal, a Comissão Nacional. Com certeza, essa é uma meta. Muito obrigada, professor Massaí, pela sua colaboração, sempre tão prestativo e sempre tão participativo conosco. Pessoal, eu vou encerrar por hoje, né? E o mês que vem nós vamos ter o desdobramento, né? É só nós mexermos no calendário. O mês que vem a gente faz o desdobramento desse fórum, e daí a gente vai seguindo, como nós fizemos antes. Lembrando aos coordenadores que a professora Maria José deve marcar um fórum, uma reunião especificamente com as coordenações. Tá? Muito obrigada, Andréia, muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada, professora Maria José. Obrigada, professora. Parabéns a todos pelo fórum. O tema foi maravilhoso e a professora volta. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu estou aqui, vamos lá, vamos botar o galeria aqui para a gente fazer a foto final. Todo mundo abre a sua câmera, por favor. Vamos lá, fazer a nossa... Quem é que faz aí a foto? Vou deixar filmado aqui, mas alguém faz a foto aí, por favor. Olha, X. Segunda tela. X. Valeu, pessoal. Alguém coloca lá no grupo. Ótimo. Pessoal, muito obrigada, tá? Um bom fim de semana, um restante de mês aí abençoado para nós. Se cuidem. Tchau, se cuidem. Muita saúde para todos. Tchau, gente. Se cuidem, tá?